Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma aula. Hoje vamos falar sobre os diversos tipos de climas e a relação com os regimes de chuva, tá certo? Na aula passada, nós falamos sobre as regiões térmicas da Terra. E hoje vamos ver as relações com os climas, tá certo? Vamos lá. Primeira questão a falar é qual a diferença entre tempo e clima? Que são questões que às vezes deixam as pessoas meio confusas. O tempo está ligado à meteorologia e o clima à climatologia, ou seja, o tempo é aquele estado momentâneo e o clima é a sua relação de acordo com questões, por exemplo, o tempo é agora, o clima é referente a uma estação, a um certo tempo, tá bom? Vejam só. Lembrando que o clima está totalmente relacionado com as zonas térmicas da Terra e com a insolação terrestre. Se você observar aqui nessa imagem que nós temos aqui, você observa que o nosso planeta ele não é iluminado da mesma maneira em todas as regiões do planeta. Existe a região que recebe mais insolação e a região que recebe menos insolação. Por exemplo, analisando aqui as zonas térmicas da Terra, nós temos zona polar ártica, certo? Zona temperada do norte, zona intertropical, zona temperada do sul e zona polar antártica. Ou seja, qual é a região mais quente daí? Claro que é a região tropical. Por que a zona intertropical é a mais quente? Porque é onde os raios solares eles chegam com mais intensidade, certo? Qual a diferença? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Por exemplo, na zona polar, nas zonas polares, tanto na zona polar do norte como na zona polar do sul, você vai observar claramente que é uma região gelada. Por que gelada? Porque a insolação chega de forma menos abrangente. Já na zona temperada do norte e temperada do sul, a maioria dos países dessa região, qual o diferencial? Eles têm, você consegue observar neles as 4 estações do ano bem definidas. E quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. Nessas regiões, nos países que se situam na zona temperada da Terra, você consegue observar as 4 estações do ano bem definidas. Já na zona intertropical, que é o caso do Brasil, o Brasil é um país que está localizado na região tropical do nosso planeta. Então você, no Brasil, só sabe quando é verão e quando é inverno. Quer dizer, você não dá para você observar quando é primavera ou quando é outono, certo? Você vai saber porque o calendário diz. Mas por morarmos em um país tropical, você só vai realmente não vai ter essa definição climática, certo? Falando em zona temperada, no Brasil mesmo, o Brasil como um país de dimensões continentais, como é um país muito grande, a região sul do Brasil, que é onde ficam os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesses estados você vai ter uma diferença climática. Por exemplo, por quê? Porque essa região do Brasil está mais ou menos aqui embaixo e recebe uma certa influência da zona temperada do sul. Então, por ser estados que estão lá no finalzinho do mapa, você vai ter, no Rio Grande do Sul, por exemplo, você já vai conseguir observar melhor as estações do ano. Tem regiões do sul que em época chega até nevar, certo? E aqui no Nordeste não. Por que no Nordeste? Você nunca vai ver neve, possivelmente, claro. Lembrando que diante da fé é outra situação, mas geograficamente falando,
Porque o Nordeste fica próximo à linha do Equador. Então você não vai conseguir ver neve no Nordeste, porque nós estamos localizados em uma das regiões mais quentes do planeta Terra. Tranquilo? Qualquer dúvida, você manda um zap, que eu estou aqui para tentar responder, beleza? Classificações climáticas. Dentre as classificações climáticas existentes, a de Alan Strahler é amplamente utilizada, especialmente pelo seu caráter sistêmico e didático. Ele usa o critério da circulação geral da atmosfera para classificar os vários tipos de climas da Terra. Para ele, os principais tipos climáticos são, primeiro, climas de baixas latitudes, influenciadas por massas de ar quente. Climas de latitudes médias, influenciados por massas de ar tropicais e polares, e climas de latitudes altas, influenciadas por massas de ar polares. Mas assim, não adianta falar tanta coisa se você não estiver entendendo. Primeiramente, eu faço uma pergunta e já vou responder. O que é a atmosfera? Você lembra o que é a atmosfera? Segunda pergunta. O que são massas de ar? Vamos tirar essa dúvida agora? Então, veja só. A atmosfera, podemos dizer que é a camada de ar que envolve nosso planeta. Ou seja, isso é tudo a camada gasosa ou camada de ar que envolve nosso planeta, chamamos de atmosfera. Então, os gases que a compõem a atmosfera são mantidos ao redor do planeta Terra graças à força gravitacional. Ou seja, devido à atração, à força da atração gravitacional, tá certo? Então, por isso que a atmosfera se mantém em nosso planeta. E os gases que existem são esses gases que são essenciais para a nossa vida. Não só a nossa vida, como qualquer ser vivo. E o que são massas de ar? Certo? Massas de ar são simplesmente porções do ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade. Então, as massas de ar podem ser quentes, podem ser frias, podem ser geladas, e isso vai influenciar na questão climática, tá certo, minha gente? Então, mais uma vez, qualquer dúvida, estamos à disposição. Continuando nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de climas, certo? O primeiro deles é o clima equatorial. O clima equatorial, como vocês estão vendo aí, caracteriza-se por apresentar elevadas temperaturas e grande umidade durante o ano. O que é a umidade? Chuva. Então, o clima equatorial tem como características elevadas temperaturas, certo? Lembrando, temperaturas relativas a quente ou frio, certo? Temperatura. E umidade quer dizer precipitação ou chuvas. Apresenta baixa amplitude térmica e predomínio de chuvas convectivas, que é um tipo de chuva. Este tipo climático é encontrado em regiões de baixa latitude, próximos além do Equador, Amazônia, África e Indonésia, certo? Isso aqui, esse gráfico que a gente está vendo aqui do lado, isso é um gráfico de índices pluviométricos. O que é isso? Relativos a chuvas, o quanto se chove numa região. Se você observar, essa linha aqui de cima representa a temperatura média, certo? E essas barrinhas azuis é a quantidade que chove. Continuando. Clima tropical. Caracteriza-se pelo predomínio das temperaturas elevadas e a alternância entre estações secas, inverno, e úmidas, verão. Possui 3 subtipos principais, que é o tropical continental, tropical de altitude e tropical de monções, que são subtipos do clima tropical. Aqui nós estamos vendo alguns, por exemplo, como é que eu posso... alguns índices pluviométricos, certo? De 3 cidades. O primeiro
gráfico referente à cidade de Cuiabá, o segundo gráfico referente à cidade de São Paulo, e o terceiro gráfico é de Mumbai, na Índia. Se você observar, analisando esse gráfico, você vai saber me dizer aproximadamente o quanto que chove, quais são as médias de chuvas e também a questão da temperatura média, tá certo? Continuando. Clima temperado. Voltando aqui um minutinho. Esses gráficos que estão aqui, essas tabelas em gráficos, são referentes a cidades que estão localizadas em países de climas tropicais, tá certo? O primeiro, tropical continental, que é Cuiabá. O segundo, tropical de altitude, que é a cidade de São Paulo. Lembrando que eu não estou falando do estado de São Paulo, estou falando da cidade de São Paulo. E o tropical de monções, que é Mumbai, na China. O próximo clima é clima temperado. Apresenta, como eu já falei anteriormente, as 4 estações bem demarcadas, percebidas até mesmo nos diversos aspectos que a formação vegetal apresenta no decorrer do ano. Esse tipo de clima ele ocorre na Europa, na América do Norte, parte da Ásia, no sul da América do Sul, Nova Zelândia e em parte da Austrália. Possui 3 subtipos climáticos também principais, que é o temperado continental, o temperado oceânico e o temperado mediterrâneo. Vamos analisar agora os 3 gráficos de cidades que estão situados no clima temperado. A primeira é Bucareste, na Romênia, que, se você observar, aqui é o clima temperado continental. Veja aí a média pluviométrica, que é a média de chuvas, e a média de temperatura, tá certo? A próxima cidade é o clima temperado oceânico, que é na cidade de Cantão, na China, onde temos o clima temperado oceânico. E a terceira é Palermo, na Itália, onde observamos o clima temperado mediterrâneo. Observe que, no primeiro gráfico, ele apresenta amplitude térmica média anual e menor quantidade de chuvas. Já no segundo gráfico, apresenta menor amplitude térmica anual e maior quantidade de chuvas. E o terceiro gráfico apresenta verão quente e seco e inverno não muito frio e chuvoso. Esse tipo de clima ocorre na bacia do Mediterrâneo, no litoral do Chile, aqui na América do Sul, da Califórnia, África do Sul e da Austrália, certo? Clima polar é aquele clima mais frio que eu falei a vocês. Caracteriza-se por apresentar temperaturas muito baixas, com média térmica de cerca de menos 35 graus e no inverno menos 10 graus no verão, certo? Esse tipo de clima polar. No inverno, ele apresenta uma temperatura de menos 35 graus. E já no inverno, corresponde a menos 10, no verão, desculpe, corresponde a menos 10 graus. As chuvas são raras e geralmente ocorrem em forma de neve. É o clima das neves eternas, onde qualquer época que você for para uma área de clima polar, você vai encontrar esse tipo climático. Ou seja, você nunca vai encontrar um sol de rachar nessa região de clima polar. Já observem aí no gráfico aqui que quase não tem chuva. Não existe chuva nessa região. Quando caem as precipitações, são em forma de neve. E as temperaturas são do ano todo muito baixas. Continuando. Clima desértico. Caracteriza-se por apresentar pequena quantidade de chuvas e grande amplitude térmica diária e anual. O que é amplitude térmica? É a diferença entre temperatura quente e temperatura fria. É a média, tá certo? Ocorre tanto em áreas tropicais como em áreas temperadas. No norte da África é o Saara, Oriente Médio, Negev, oeste dos Estados Unidos e norte do México, Sonora, litoral do Chile e do Peru, o Acatama, Austrália, Gibson, ou seja, no sudeste da África, que é o Kalahari, e no nordeste da Índia, que é o deserto de Thar.
Esse clima é um clima extremamente desértico, tá certo? Clima dos desertos. E o mundo existe, como vocês viram aqui, vários desertos. Climas de montanhas. Caracteriza-se pelo frio e pela presença de neves eternas. O fator altitude supera o fator latitude. Não está restrito a uma zona climática, pois é associado às grandes altitudes nas cadeias de montanhas, como é o caso. As cidades que ficam em altas montanhas, como cidades da Cordilheira dos Andes, do Himalaia, dos Alpes e das montanhas rochosas. Observe aqui o tipo, a média térmica, tipo temperatura que é mais ou menos, e o índice pluviométrico também, que é relativamente baixo, tá certo? Isso são os climas de montanhas. Essas cidades têm um clima frio o ano inteiro, que é muito bacana. Clima semiárido. Caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas o ano todo, ou seja, uma baixa amplitude térmica. É um clima de transição. As chuvas são escassas e mal distribuídas durante o ano. É encontrado tanto em regiões tropicais, como sertão do norte brasileiro, como em áreas temperadas, na Patagônia e Argentina também. É um clima muito parecido. Então, esse clima você vai encontrar aqui no Nordeste brasileiro, que é o clima semiárido. Desceu de Arco Verde para lá, você está no sertão, uma área de clima semiárido. Observe que as chuvas são escassas e mal distribuídas. E são dias geralmente quentes. Clima subtropical. É o típico das áreas de transição do clima tropical para o clima temperado. E também é um clima de transição. Certo? Apresenta chuvas bem distribuídas. Apresenta também um aumento da amplitude térmica e estações do ano mais definidas. Esse clima subtropical ocorre muito no sul do Brasil. Por exemplo, esse gráfico que a gente está vendo aqui é da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. A cidade que eu falei no início, tá bom? Vejam só, existem muitas alterações climáticas que ocorrem, mas aí eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? E vocês têm uma atividade. Qual é a atividade que vocês têm hoje? Vocês vão fazer um resumo no caderno dos tipos de climas que foram trabalhados hoje, tá certo? A atividade de vocês é fazer um resumo dos tipos climáticos que foram estudados hoje, tá bom? Qualquer dúvida, manda no meu WhatsApp. Forte abraço a todos. Lembre-se, continue se cuidando. Estamos no pior momento da pandemia e você precisa se cuidar. Se for sair, use máscara. Não brinque. Muito álcool em gel, álcool 70. Mantenham as prevenções, porque tem muita gente morrendo. Temos que ter muitos cuidados, tá bom? Forte abraço a todos. Tchau, tchau e até a próxima.